Os TOTS estão aí, e se não se preparar, você vai sofrer o ano todo. Garanta suas coisas agora na Food Shop, com o maior desconto do ano. Entra lá no site agora. Entrega rápida, segura e automática. Link e cupom na descrição. Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vou te trazer um vídeo que vai mudar a sua percepção tática em relação a tabelas do EA FC 26. Eu sei que você está cansado de ver várias táticas aqui no YouTube, várias dicas, a tática que mudou o jogo, a tática do momento, mas a de hoje vai ser uma tática diferente, uma tática que vai ter um propósito muito claro. Eu vou deixar para você bem claro durante esse vídeo e você vai utilizar da maneira correta e vai obter o melhor resultado. Claro que não vai te trazer 15/0, depende muito da sua habilidade. Se você for um jogador que bota a melhor tática do mundo, mas se você estiver faltando alguns pontos específicos para melhorar o seu leque de gameplay do seu jogo, você ainda vai ter que subir aos pouquinhos de degrau. Mas, claro, que uma tática bacana te faz ter diferença em relação ao adversário do nível igual ao seu, ou então até um pouco superior a você, você fechando bem os espaços durante a partida, ok? Então vamos para a nossa parte de tática personalizada. Esse aqui é o time que eu utilizei. Destaque para o meu Onaná aqui, ó, com velocidade 85, cara. Esse aqui ficou bem bugadinho. A evolução que eu fiz duas evoluções no anterior e agora essa na última que lançou. O jogo então ficou bem apelãozinho. Vamos agora aqui para a nossa parte de tática personalizada. Aquele like seu ajuda muito o nosso canal a crescer no YouTube. Então dá o seu like, daquela moral. Vamos bater no vídeo de hoje mais 100 likes, daquela força. A gente não bate 100 likes no vídeo no canal do YouTube. E toda aquela moral pro canal ajuda muito. Agradeço demais pelo apoio na nossa plataforma. Beleza, meus amigos? Vamos aqui para a tática que vai ser para 4-1-2-1-2. Isso aqui é uma coisa que muitos de vocês provavelmente têm vontade, que é jogar na tática que vocês se divertem. E eu gosto muito da 4-1-2-1-2. Porém, geralmente as metagames possuem pontas, porque os pontas fazem jogadas pelas beiradas que são jogadas macetadas, famosas jogadas de vovó, que é você levar a bola para de fundo, vir em diagonal e tocar ali próximo à área do pênalti, o jogador que vier de primeira pegar e fazer o gol. Então, costuma sair muitos gols assim no FIFA, desde anteriores, tanto nesse atual, que são jogadas metas que são muito frequentes utilizadas. Mas o vídeo de hoje, você vai fazer jogadas metas? Vai sim. Porém, uma outra meta que vai ser aquele famosa 1-2, tabela rápida, e bola nas costas do zagueiro. E está sendo muito eficaz e poucas pessoas estão explorando esse ponto do jogo que está sendo cada vez mais explorado por alguns pro players. Eu vejo muitos vídeos da Europa de pro players usando formações fechadas, como a 4-2-1-2 e a 4-3-2-1. Então, vamos aproveitar que estamos aqui pegando o comecinho desse novo hype, que eu espero que se mantenha, que se progrida, e usar a nossa 4-2-1-2. No esquema, usaremos o 4-2-2 fechado, é o que vai ter dois meias centrais, então você não vai ter nenhum ponta na posição. No estilo de armação, usaremos um modo equilibrado, e a abordagem defensiva, usaremos a avançada 70. Aqui eu cheguei até a fazer algumas mudanças, botei o passe curto, botei o modo que é o contra-ataque, porém, conforme fui jogando, eu vi que realmente para cá a gente tem que usar a calculação padrãozinho, que é a famosa padrão do jogo, que a gente usa equilibrado, com o controle da linha em 70, porque infelizmente quando você bota uma altura muito recuada, o time sofre muita pressão. Então, por mais que a gente queira fazer algo um pouco diferente do convencional que vem sendo feito no UFC 26, quando você bota uma altura da linha muito para baixo, você muito fala assim: vem, me faça um gol, me pressione, porque o time vai demorar a sair para frente e você vai ficar muito travado, não vai criar oportunidades. O cara vai criar uma pressão contra você que não vai gastar muito físico dele. Então, é muita vantagem para quem põe pressão colocar uma altura dessa linha. Já que se você bota uma altura muito elevada, 95 em diante, o time ficar tão para frente, tanta pressão, que é fácil você mandar bola de lançamento nas costas do jogador adversário e fazer gols de contra-ataque. Então, se nenhum caso, que é mais para em caso de urgências extremas, que você então evite muito usar alturas muito elevadas. Usa ali no máximo 70 de altura da linha, beleza? Agora eu vou te passar para funções de atletas aqui no nosso lado, começando pelo goleiro. Eu vou estar te explicando da melhor maneira possível cada um deles, para o time ficar assim quando estiver com a bola. Ah, por que o time vai ficar assim com a bola, Di? Qual o propósito? Vamos lá. Goleiro, usaremos goleiro com foco em defesa. Aqui é padrãozinho, goleiro padrão, foco em defesa padrão. Fica tranquilo na dele, não vamos inventar. Lateral da direita, temos que colocar equilibrado. Aqui não vai dar certo você botar o defesa, porque em algumas ocasiões você vai ter que pegar a bola e levar um pouco mais para a lateral para tocar a bola para o meio de campo central, para desafogar a jogada. Quando você bom em defesa, você vai criar um vácuo muito grande entre o seu defensor, que vai ser o lateral da direita, e o seu meia central,
que vai ser ali o jogador do meu time aqui, no caso, o Totti, né? Que tá na meia central da direita improvisado. Então você bota equilibrado, você vai ter uma melhor ligação. Não que tu vá sempre fazer essa jogada, puxar do seu lateral para o meia central, mas em muitas ocasiões vai ser muito interessante, muito útil usar configurações como essa em campo. O jogador que vai ser o seu zagueiro. Colocaremos função defesa com foco em defesa. Goleiro, função goleiro com foco em defesa. Outro zagueiro, função defesa com foco em defesa. Ok? Para o nosso lateral da esquerda, lateral com foco em defesa, igual o outro lateral. Aqui a gente vai repetir a configuração, mesma fórmula do sucesso. Agora indo para a nossa parte do meio de campo. Começando pelo nosso volante. Aqui no volante, colocaremos contenção em defesa. Vai ser importante que ele fique bem postado em campo, que ele mantenha, respeite a posição de volante. Então a gente põe volante com função contenção em defesa. Isso vai segurar um pouco mais o jogador. Meia central da esquerda, colocaremos box to box equilibrado. Aqui vai ser o cara mais versátil, que vai avançar, vai ajudar ali no ataque e também vai usar bastante na sua defesa. Ele vai ajudar, tu vê que ele box to box, ele vai no ataque e na defesa, chega até na zaga. Em algumas ocasiões vai marcar até mais do que seu próprio volante. Para o outro meia central, colocaremos armador e ataque. Esse aqui vai ser um cara que vai ser um falso meia. Por quê? Ele fica próximo ao seu meio de campo, não vai marcar igual o outro meia central, igual o seu volante, mas vai ter um papel de preenchimento de posição e apoio bacana ali ao seu ataque. Então, no caso, meu outro meia central, bota armador com foco em ataque. Para o nosso meia de campo central, o nosso camisa 10, usaremos armador com equilibrado. Aqui você não põe aquela famosa atacante sombra, que muitas pessoas utilizam, porque você vai deixar um vácuo muito grande entre os jogadores. Ele vai avançar demais o seu meio de campo. E coisas que você pretender pegar a bola e fazer um 2, uma tabela, buscar uma referência, o jogador vai ser muito importante. É uma referência do time. E você botando ali como atacante sombra, você perde esse potencial de referência. Então aqui usaremos armador com equilibrado. Atacante. Um dos dois você põe falso 9 com foco em ataque. Esse aqui é um jogador que vai ser um pouco mais versátil, ele vai ser um pouco mais da área do ataque, vai dar um suporte com as ocasiões perto da ponta, perto do meio. Ele vai ser um jogador coringa, que vai surpreender o adversário. Então colocaremos falso 9 com foco em ataque. Pega um jogador que seja versátil, tem um passe bacana. E o outro que vai ser o travante, homem-gol, você põe esse travante com foco em ataque. Aqui vai ser a referência. Você vai sempre buscar deixar esse jogador para tocar o mínimo possível na bola, apenas para fazer o gol. Não force cansar muito ele, levando a bola para o meio, para o canto. Não, busque fazer tabelas com ele, chegar na frente do gol e marcar o gol e pronto. Não force esse jogador. Jogador que vai ser o privilegiado. Aqui no caso vou usar a Pina como travante com foco em ataque. Fechou? Então essa aqui é a nossa configuração de tática personalizada. Espero que possa lhe ajudar. Espero que você possa obter um placar. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa nova versão da 4-2-1-2. Que não é uma tática que atualmente é meta, mas vai virar meta futuramente. É uma tática muito boa e apelonazinha. Fechou? Tamo junto, valeu e fui!